Eu sei que para muitos médicos, quando você precisa realizar algumas tarefas que fogem um pouquinho da sua rotina de consultas, procedimentos, cirurgias, essas tarefas, como por exemplo, fazer um processo de contratação de uma nova secretária, elas são encaradas como uma perda de tempo ou perda de dinheiro, é algo desnecessário, é chato de fazer. E de fato, você, enquanto está executando esse processo de contratação de uma secretária, você está deixando de atender algumas consultas, deixando de fazer algum procedimento ou simplesmente deixando de ter o seu tempo de lazer para você fazer o que você bem entende. Mas é uma realidade da grande maioria, 90% dos médicos que têm consultórios pequenos, de médio porte, você não faz muito sentido você ter um setor, um departamento de RH que seja responsável pela contratação de novos colaboradores. Então, é o próprio médico quem coloca de fato a mão na massa nesse processo. Mas você há de concordar comigo, o médico muitas vezes não gosta desse assunto, não tem conhecimento suficiente e também muitas vezes falta consciência do quanto uma contratação errada vai trazer de impacto negativo para a sua empresa. E dessa forma você acaba cometendo diversos erros no seu processo de contratação que mais cedo ou mais tarde vai te dar dor de cabeça. Você vai pagar caro por isso. E você paga financeiramente, você paga com o seu tempo, você paga com as suas emoções, que haja paciência, você paga com a experiência do seu paciente, né? A qualidade do serviço vai ser comprometida e finalmente também a sua reputação. A sua imagem, ela é literalmente manchada, riscada quando você tem uma contratação errada. É exatamente por esse motivo que eu quero te apresentar, eu selecionei aqui 4 erros principais do meu ponto de vista que você, médico, precisa passar longe durante o seu processo de contratação. O primeiro erro é o erro de você selecionar somente pela avaliação do currículo, onde você leva em consideração o aspecto técnico e o tempo de experiência prévia em outras clínicas, outros consultórios. O que acontece na prática? Você seleciona alguns currículos e escolhe aqueles que possuem maior tempo de experiência em outras clínicas ou que já têm alguns tipos de cursos, treinamentos que são do seu interesse. Então, teoricamente, você tem um bom currículo, mas que na prática, muitas vezes você pode ter uma secretária que não atende bem seus pacientes, que é antipática, que tem problemas de relacionamento com a sua equipe. E isso é muito comum. Você seleciona pelo bom currículo, mas na prática ela não se encaixa, ela não tem o perfil de comportamento que você precisa. Então o que a gente tem que entender? As pessoas naturalmente possuem áreas em que ela tem mais afinidade, eu diria assim. Elas são mais vocacionadas para determinadas áreas específicas. Algumas vão se dar melhor com números, com processos, trabalhando bem sozinha. Sem trabalho equipe, ela vai funcionar bem. Agora, para a sua função de atendimento ao seu paciente, seja como secretária ou como recepcionista, essa sua nova colaboradora, ela precisa ter características de ser muito boa em comunicação, ela precisa sorrir com facilidade, ela tem que ser boa em se relacionar e comunicar com as pessoas ao seu redor, com o seu time. Tem que ser uma pessoa agradável. E isso deve ser algo natural, porque imagina você precisar treinar esse tipo de capacidade. Obviamente que as pessoas podem mudar o seu comportamento, mas é muito mais difícil. Então é mais fácil você contratar alguém que não seja tão tecnicamente boa, ou que não tenha tanta experiência prévia assim, mas que seja boa de relacionamento, seja boa de se lidar no dia a dia. Tá? Isso aqui é uma chave que vai funcionar muito para você. Então selecione sim bons currículos, mas leve em consideração também o aspecto comportamental. Segundo erro importante que você deve fugir: não contrate pessoas que você não pode demitir. O que acontece na prática, na maioria das vezes? O médico pega algumas referências, algumas recomendações, alguns currículos de familiares, de amigos, de indicados de amigos. E aí qual que é o problema disso tudo? Quando você contrata uma pessoa que você tem um vínculo a mais, além do profissional, imagina uma situação que você precise chamar atenção ou você precise demitir esse colaborador, por qualquer motivo que seja. Você vai criar um climão, vai gerar aquele mal-estar. Então, se você quer evitar esse tipo de situação, você tem que ser bem criterioso. Então, estabeleça esse critério de não contratar pessoas que você não pode demitir. Terceiro erro muito comum, tá?
Não ter um onboarding claro e definido para o seu novo colaborador. O que é um onboarding, Sidney? Onboarding nada mais é do que um processo de integração do seu novo colaborador. Porque o que acontece na prática? Você faz o seu processo de contratação e aí simplesmente joga de paraquedas essa nova secretária na cadeira da recepção. Ela sem nenhum treinamento, sem nenhuma orientação, ela não sabe absolutamente nada sobre a sua empresa. Então o que você precisa fazer? Você precisa construir um material, tá, que te ajude a integrar essa nova colaboradora. Esse material é o onboarding, esse processo de integração. Você pode inserir a história da empresa, a sua especialidade, a sua história. É interessante ela conhecer mais. Quais são as especialidades que vocês oferecem? Existem planos de saúde que vocês atendem? Quais são os serviços prestados? Qual é o perfil do paciente ideal? Qual é a missão, visão, valores? Quais são as crenças, aqueles comportamentos que vocês não abrem mão como cultura da sua empresa? Tudo isso deve ser documentado e mais, você precisa criar um cronograma para a integração. O que você espera? O que vai ser feito na primeira semana? O que vai ser feito no primeiro mês? O que vai ser feito até o final do período de 3 meses? Quais são os indicadores que vai ser cobrado, vai ser observado dessa secretária? Por fim, o quarto e último erro, que tem a ver com esse terceiro, é de você não definir claramente os papéis. O que acontece na prática? Você abre um processo seletivo e descreve como secretária ou recepcionista, divulga essa vaga, faz o processo seletivo e na prática essa secretária ela começa a acumular diversas tarefas diferentes daquelas que foram apresentadas ou foram acordadas durante o processo de contratação. Isso muitas vezes acontece porque nem você como médico proprietário, você tem isso claramente. Quais são as funções para esse candidato, essa colaboradora que eu vou estar colocando na minha clínica? Nem você tem isso muito claro. E aí, como é que você espera um desempenho de alto padrão, um alto desempenho, uma alta performance dessa nova colaboradora, se nem você sabe o que esperar dela? Quais serão os critérios para você cobrar? Quais serão os indicadores que você vai cobrar dessa secretária? Então veja bem, antes de você sair divulgando a vaga, antes de fazer um processo seletivo, primeiramente defina muito bem quais serão os papéis, quais serão as funções que essa secretária vai executar, o que você vai esperar, o que não vai esperar, o que vai ser cobrado, o que não vai ser cobrado. Tá? E aí agora eu quero saber de você. Quais desses 4 erros você comete hoje e vai mudar imediatamente no seu processo de contratação? Não esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever nesse canal, porque toda semana tem assunto novo rolando por aqui para você melhorar a gestão da sua clínica. A gente se vê.